Olá, tudo bom? Eu me chamo Thales, este é o Ginecologicamente Falando, podcast do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Esse é um podcast que tem por objetivo informar acadêmicos e a população em geral em assuntos relativos à saúde da mulher. O assunto do nosso podcast de hoje é bem polêmico, tendo em vista o que vem acontecendo nos últimos dias. Após mais de um ano da pandemia Covid, como estamos passando, nessa pandemia que assolou mundialmente, o seu agravamento e a chegada das vacinas, as gestantes que inicialmente não foram denominadas como potenciais pacientes de riscos se viram acometidas de diversas complicações graves, levando a internações, óbitos, tanto maternos como fetais. Chegou uma luz no fim do túnel, com essa perspectiva da vacina, então se acendeu uma luz ali no fim do túnel para essa pandemia, a vacina chegou e as pacientes foram chamadas para serem imunizadas. Vamos lembrar que em 15 de março de 2021, o Ministério da Saúde incluiu no grupo prioritário as gestantes com comorbidades e no final de abril, as demais gestantes e as puérperas também foram inclusas nesse grupo para a vacina. Feita essa introdução, a Anvisa, na noite do dia 10 de maio, há pouco, recomendou a suspensão imediata da vacina da Covid para gestantes, seria essa a vacina AstraZeneca, com a notícia de um suposto óbito por trombose cerebral de uma gestante, no Rio de Janeiro. Essa nota da Anvisa ocorreu por precaução, referente à internação dessa gestante que eu havia falado, que faleceu. Ela foi internada em 5 de maio e veio a falecer dia 10, na noite dessa nota da Anvisa. Essa paciente faleceu por conta de uma trombose rara. Igualmente, a agência relatou que não há informações de que a morte dessa paciente no Rio de Janeiro esteja relacionada à vacina. Então, foi feita essa nota por precaução. Então, o Ministério da Saúde interrompeu a aplicação da vacina AstraZeneca, tanto em gestantes quanto em puérperas. Bom, e aí? O que fazer para quem tomou? O paciente fez a primeira dose agora, a paciente fez a vacina, teve algum mal-estar, ficou em dúvidas, enfim, o que fazer, né? Então, esse assunto gerou muitas dúvidas e incertezas, mais além do que a gestante já tem, né? Com a perspectiva do parto, né? Do final da gestação, enfim. Então, para a gente tentar solucionar um pouco dessas dúvidas que surgiram nesses dias, nós vamos entrevistar a professora, a doutora Danise Sena, que ela é docente e preceptora da UFPEL, aqui da nossa universidade, trabalha no departamento de clínica médica, é infectologista, tem doutorado em departamento de moléstias infecciosas e parasitárias da Universidade de São Paulo, USP. Então, professora Danise, muito obrigado por a senhora ter aceito esse convite, por dispor um pouco do tempo da senhora, que imaginamos que seja bem preenchido, né, para nos ajudar a sanar essas dúvidas. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de poder participar. Vamos iniciar as perguntas, né, essas perguntas que têm sido bem pertinentes por esses dias. Professora, qual a sua avaliação do cenário atual da pandemia da Covid no Brasil e no mundo? Pergunta difícil. No Brasil, a gente ainda está passando por uma situação crítica, com alto índice de contaminação, alto índice de incidência, né, de novos casos, sem um controle efetivo da pandemia. Nós ainda não temos a pandemia sob controle, um modelo, né, um programa de vacinação muito lento, com poucas vacinas no portfólio e ainda com uma alta mortalidade, né, uma alta mortalidade diária. E na opinião da senhora, professora, estamos avançando adequadamente na vacinação em nosso país? Na minha avaliação, não só a minha, mas a vacinação é muito lenta no país. Nós precisamos ganhar velocidade de vacinação para conseguir vacinar toda a população adulta até o final do ano. A gente precisaria aumentar bastante essa velocidade. Para aumentar a velocidade, você precisa aumentar o número de vacinas no portfólio. Acabamos deixando passar aí o tempo. Contratos com outras farmacêuticas não foram feitos, enfim, não foram realizados. E a gente tem hoje 3 vacinas, né? A Coronavac,
a vacina de Oxford, e a Pfizer, que recém entrou no país e está começando agora a vacinação com a Pfizer, ainda com um número muito pequeno de pessoas vacinadas com essa nova vacina do portfólio brasileiro. Então, na minha avaliação, o programa é lento. Eu acho que a senhora e a maioria da população acho que tem essa percepção. Professora, com relação às gestantes e as suas principais complicações quando infectada pela Covid, a sua avaliação no momento é de que essa vacinação é importante para esse grupo? Gestantes é um grupo de risco, né? A gestante é considerado um paciente imunodeprimido. Então, sim, ela é um grupo, os gestantes são um grupo de risco, tem mortalidade aumentada, tem morbidade aumentada, maior chance de parto prematuro, maior chance de perda fetal. Então, é o grupo de risco a gestante. E por ser grupo de risco, talvez pudesse ser também prioridade para a vacinação. Porém, a gestante, ela é um grupo diferente. Ela é um grupo diferente, é um tipo de imunossupressão diferente, e é diferente porque abriga duas vidas também. Então, a gestante geralmente você precisa de estudos clínicos que incluam gestantes também como grupo de pesquisa. Considera-se então que teria benefícios na vacinação delas, né? Por elas fazerem parte do grupo de risco. E quais seriam os riscos para esse grupo em questão de vacinação? Teria? Qual que é o grande problema aqui, tá? Falar da Coronavac, tá? Que a gente participou aqui na Universidade Federal de Pelotas do estudo. A Coronavac, ela não tinha grupos gestantes entre os grupos da pesquisa. Foram randomizados pacientes adultos acima de 18 anos e pacientes idosos acima de 60 anos. A gente não tinha como grupo de randomização nem crianças e nem gestantes. Então, a vacina, ela não é estudada para gestante. Isso tem que ficar claro. O que a gente pode dizer é que é uma vacina inativada, que tem a mesma tecnologia de outras vacinas inativadas e que não causam malefício em gestante. É isso que a gente pode dizer. Em relação ao que a gente está vendo no mundo com a vacinação de gestante com outras vacinas, tá? O que a gente tem visto é, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, onde houveram vários casos, né? Vários casos relacionados com coágulos, com púrpura trombocitopênica trombótica, e essa vacinação ela foi interrompida, tanto em gestantes como em pessoas menores de 40 anos naquele país, tá? Parece que grande parte dessas pessoas que tiveram coágulos ou alterações hematológicas, elas eram pacientes jovens, abaixo de 40 anos. Então, eles interromperam não só a vacinação de gestante, como a vacinação de todos abaixo de 40 anos, homens e mulheres. Os Estados Unidos, a página do CDC tá acompanhando aí e não estão vendo grandes problemas com segurança, mas quais as vacinas que eles usam lá? Principalmente as vacinas de RNA, que é a Pfizer e a Moderna. São as duas vacinas de RNA e não tem tido problemas com vacinação de gestantes até o momento, tá? Eles usam também a vacina da Janssen, que é uma vacina que usa vetor viral, e as vacinas de vetor viral com vírus inativado também não têm demonstrado malefícios para gestantes. A gente pode ver, por exemplo, a vacina do Ebola, que foi testada em gestante, que não apresentou benefício, também usava essa tecnologia de vetor viral. Então, nos Estados Unidos, usando essas vacinas, eles não viram grandes preocupações, mas eles não usam a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Não sei se eu te respondi. Respondeu, professora. E aí, em relação a essa sua resposta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Nós sabemos que existem, como a senhora falou, né, diversos métodos, metodologias de fabricação, tecnologias diferentes, né, na produção dessas vacinas. Para as gestantes, haveria alguma que seria mais adequada ou mais segura? Pois é, então, até agora, se eu fosse... O que a gente tem visto, tá? É segurança em relação à vacina da Pfizer e da Moderna, que são as vacinas de RNA, pelos dados americanos, parecem ser seguras. A Coronavac, tá, pela metodologia, poderia ser segura também, só que ela não foi testada em gestantes, mais uma vez. Parece ser segura. Difícil escolher uma vacina, né? A melhor vacina é aquela que chega primeiro para você. Agora, as gestantes é um grupo muito particular, realmente, como eu falei no início. Mas acho que tanto a Coronavac quanto as vacinas de RNA parecem seguras. É uma dúvida particular minha. Tem algum estudo em algum país que eles estejam incluindo a gestante como
Tem, randomizado? a vacina da Pfizer tem estudo agora que está em andamento com gestante e com criança. Ah, que legal. Professora, tem algum momento, alguma idade gestacional mais adequada para a vacina ser feita nas gestantes? Não, tá? Não, essa resposta não tem, tá? Poderia ser feita em qualquer momento da gestação, desde que você opte por fazer. Lembrando que a vacinação da gestante é uma escolha. Ela é uma escolha, deve ser uma escolha da gestante e do médico que acompanha em conjunto, devem escolher, ela não é obrigatória. E pode ser feito em qualquer momento da gestação que for decidido fazer. Não existe um momento melhor ou pior, ou pelo menos se existe, a gente ainda não conhece. E professora, sobre essa situação que está ocorrendo agora em relação à AstraZeneca, com questionamentos em relação à vacina, o que seria boato e o que seria verdade em relação aos riscos de trombose? E o que isso implicaria nas vacinações que são usualmente comuns, né, orientadas para gestantes? Não sei o que tem de boato, tá? Mas o que tem de verdade é que realmente tem se visto alguns casos de trombose, de trombose, inclusive, sistema nervoso central e de púrpura trombocitopênica trombótica também realmente tem se visto alguns casos. É raro quando você vai olhar o número de pessoas vacinadas versus o número de casos de trombose, é raro, mas o Reino Unido tem tido vários casos, né? Estava dando uma olhada aqui antes de começar esse podcast, estava vendo aqui mais de 20 casos, pelo menos, de trombose, de formação de coágulo em quem tinha feito a vacina, e por isso eles suspenderam. Então, acho que é real, acho que isso não é boato, eu acho que é real, e agora está proscrito em gestante. E existe alguma contraindicação absoluta para não vacinar a gestante, vacinar contra a Covid? A contraindicação absoluta são só as contraindicações absolutas a respeito da própria vacina mesmo. A alergia a alguns dos componentes da fórmula, anafilaxia, dose prévia. Acho que são só as contraindicações da vacina. E professora, quando a gestante ela é imunizada contra a Covid, existe alguma possibilidade ou o bebê ele recebe também alguma imunização? Pois é, acredita-se que sim, tá? É muito cedo ainda para tirar essas conclusões, mas acredita-se que sim, até porque já a gente acredita também que em puérperas, lactantes que estão amamentando, se sabe que já se encontrou anticorpos no leite materno, então acredita-se que a criança também tem alguma proteção através do aleitamento. O raciocínio é o mesmo, né, para anticorpos no feto, então acredita-se que sim. Uma gestante que foi imunizada com a AstraZeneca, ela precisa ter algum cuidado especial? Sei lá, usar um AS, ou enoxaparina? Como que ela deve proceder, professora? A gestante que já foi imunizada e não apresentou nada, ótimo, vai só observar. Não tem indicação de receber nenhuma medicação, pelo menos não até o momento, tá? Recebeu a vacina, não aconteceu nada, vida normal. Ainda sobre essa possibilidade que eu falei agora, caso seja liberado por algum motivo, essa paciente ela deveria tomar novamente a AstraZeneca daqui a 90 dias, ao prazo da. Agora não está liberado, né? Eu não sei se vão liberar, mas não. Eu acredito que não vão liberar. Já fez uma dose, ok, mas não vai fazer a segunda. Professora, algumas gestantes, as que fizeram a vacina, tiveram febre, dor no corpo, cefaleia, mialgia, são alguns dos sintomas referidos por ela. Isso é normal? Qual vacina? A AstraZeneca. É normal, tá? A vacina da AstraZeneca, ela é reatogênica, no sentido de dar realmente essas reações, tá? Da febre, mal-estar, dor no corpo, artralgia. E esses sintomas, eles são mais importantes na primeira dose e mais importante em pacientes jovens. Então, é previsto, não sei se é normal, mas é previsto no estudo clínico que isso pode acontecer. Geralmente, na segunda dose, eles são mais leves. A paciente que tomou a vacina AstraZeneca, ela poderá tomar a segunda dose de outra vacina, Coronavac ou a Pfizer? Essa é uma pergunta que eu acho que tem que ser respondida pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, tá? Como vai se proceder, qual vai ser a medida que vai ser tomada em relação a essas gestantes que fizerem a primeira dose e que têm interesse
em ser vacinadas e fazer uma segunda dose, né? Acho que tem que ser uma conduta de cunho nacional do Programa Nacional de Imunização, e ainda não existe essa resposta do Programa Nacional de Imunização. O que a gente sabe? A gente sabe que para ter vacinação completa, você tem que ter 2 doses de vacina, seja ela da AstraZeneca, da Coronavac, da Pfizer, você precisa ter 2 doses, exceto se for a da Janssen, que é dose única. Senão você não tem esquema de imunização completo. Se essa gestante tem intenção de ter o esquema de imunização completo, ela precisaria de uma segunda dose. O que tem acontecido com os erros vacinais? Às vezes acontece, a pessoa recebeu uma dose de Coronavac, vai fazer a segunda dose e se enganam na vacina. Isso eventualmente acontece. Qual é a indicação nessa situação? 2 doses de vacina nesse momento, tá? Nesse momento que estou falando aqui em maio de 2021. Nesse momento, 2 doses de vacina é considerado 2 doses de vacina, não faz mais nada, não completa o esquema. E fica com essa vacinação heterogênea, assim, numa dose de uma e a segunda dose de outra. Quando a gente vai olhar os estudos, isso pode até ser interessante, viu? Ter uma dose de uma e de outra, talvez faça até mais anticorpos. Não se tem certeza exatamente de como a produção de anticorpos funciona com doses heterogêneas, mas parece responder até melhor. Eu não sei se essa vai ser a indicação para gestantes que receberam a primeira dose da vacina de Oxford. Eu não sei ainda, acho que a gente tem que esperar uma diretriz nacional. Sobre as puérperas, né? Aquelas gestantes que recém tiveram bebê, recém deram à luz. Existe algum risco delas tomarem a vacina, professora? Riscos são os mesmos riscos da população em geral, tá? Mas diferente das gestantes, não parece ter nada demais, tá? As puérperas podem fazer a vacinação, não há contraindicação. Algumas pessoas se confundiram e estão entendendo que proibição, né, suspensão da vacina seriam de todas, né, da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, né? Mas no Jornal Nacional, que é um jornal que tem um amplo acesso à população brasileira, na edição do dia 11 foi noticiado nessa função da Anvisa, pedindo a suspensão da vacina da AstraZeneca, e o Ministério da Saúde ele orientou que as gestantes podem continuar fazendo a imunização, né, das outras vacinas disponíveis no mercado brasileiro, que seria da Pfizer e da Coronavac. Então, eu acho que é interessante falar sobre isso, né, para não se criar um tabu ou um mito, ou, enfim, sobre que nenhuma faz bem, que todas vão fazer mal. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Acho que tem que seguir a diretriz nacional, né? A gente está vendo aí pouca articulação do Ministério da Saúde, né, na liderança dessa pandemia. O Programa Nacional de Imunização é um programa muito bem estabelecido no país, apesar de ter ficado em segundo plano agora durante o plano de vacinação nacional, mas a gente deveria seguir as diretrizes nacionais, sim, tá? E não tem problema em relação a fazer as outras vacinas, pelo menos não até o momento. Professora, e para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber o que a senhora diria, o que a senhora poderia dizer para as gestantes que se vacinaram com a AstraZeneca e estão com medo, estão apavoradas, né, referente a essa notícia que teve agora nesses últimos 2 dias. Acho que para essas gestantes o que a gente pode falar é não se apavorem, não precisem ficar apavoradas, vamos observar apenas, se não tiveram nada, melhor, não vai ter sintoma nenhum, na verdade isso é o mais comum, tá? O mais comum é que não tenha reação nenhuma, que não tenha nenhuma formação de coágulo, nada disso, são casos raros. Vacinou e não teve nada, melhor, ficou só com a parte boa, que foram os anticorpos, tá? E aguardar a diretriz nacional para ver como proceder em relação à segunda dose. A senhora gostaria de fazer algum adendo, de falar algo que não foi conversado aqui, que a senhora acha importante? Isso, acho que uma das coisas que eu queria falar é que as pessoas que estão sendo chamadas para a vacinação, da população em geral, não estou falando de gestantes agora, que compareçam para a vacinação e, muito importante, que não façam só a primeira dose. A gente tem visto um absenteísmo importante em relação à segunda dose. É muito importante completar o esquema vacinal, então retornem para a segunda dose. As vacinas que estão aí são vacinas seguras, são vacinas estudadas, e acho que o caminho é esse, o caminho é o caminho da vacinação. A ciência tem se mostrado
bem valorosa nesses últimos tempos e a gente tem que acreditar na ciência e não em boatos. Por isso que é um dos motivos que nós fizemos essa entrevista com a senhora para saber um pouquinho mais da ciência, né? O que a ciência tem a dizer sobre isso, que é muito importante. Queria dizer mais uma coisa para as gestantes, tá? Vacinadas ou não vacinadas, mantenham as outras medidas, tá? Que é o uso de máscara, distanciamento social e evitar ambientes mal ventilados. São os três pontos principais, tá? E claro, higiene das mãos. Então, mesmo que você vacinada com 2 doses, mantenha todos os cuidados. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer a senhora por esse tempo, né, da senhora em estar aqui essa hora da noite conversando conosco sobre esse tema bem importante para a população em geral e esse grupo específico, né, que são as gestantes. Agradeço em meu nome, em nome do professor Vic, em nome de toda a equipe do podcast do Ginecologicamente Falando, a atenção que a senhora teve conosco. Eu que agradeço o convite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira.